Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e o filme escolhido é o reboot de Mortal Kombat, que saiu recentemente. Ele é um filme de ação, aventura e fantasia, recomendado para maiores de 18 anos. E ele é um filme assim que demorou muito tempo para sair, tá, pessoal? Tem um antigão que é de 1995 que eu assisti quando era adolescente, que a gente esperava que seria um filme completamente diferente, principalmente que é recomendado para maiores de 18, devido ao grau de violência nos trailers e tudo mais. A nota no IMDb dele é uma nota baixa, na minha opinião, ou média, tem 6.4 de 10. O filme tem 1h50. E o filme é dirigido por Simon McCloud. Ele não tem muita experiência, ele é mais conhecido pelo curta The Nighttime Economy. E aí temos como atores principais, eu vou selecionar algum deles. Temos o protagonista do filme, que não existe na franquia do Mortal Kombat, criaram exclusivamente para o filme, que é o Liu Stan Cole Young. Ele é mais conhecido por Assassinos Wu, que se eu não me engano é uma série. E aí temos Josh Lawson, que é o Kano. Ele é mais conhecido pelo A Pequena Morte. Temos também Joey Taslim, Bi-Hang, que se torna depois o Sub-Zero. Ele é mais conhecido por A Noite Nos Persegue. E por último, Jessica McNamee, ela é a Sonya Blade, ela é mais conhecida por Chips, o filme. Agora eu vou falar um pouco do filme, depois o que eu gostei, o que eu não gostei, minha nota final. Mas se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @Concorda com Rafa no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Então vamos lá falar desse filme que era um dos mais esperados do ano pelos fãs de Mortal Kombat, por mim, principalmente que ele estreou na HBO, né? Porque ia passar no cinema e na HBO. Não sei dizer se ele está passando no cinema. Eu peguei pela versão da HBO Max. Então vamos lá. O filme mostra primeiro o Hanzo Hasashi, que vai se tornar depois o Scorpion, que ele tem um clã dele, que ele está cuidando dele e da família, e aí ele vai fazer algumas coisas, de repente aparece o tal do Bi-Han, que é o rival do clã dele, vai, mata a mulher e o filho dele congelado, só que a mulher conseguiu esconder antes um outro filho, pessoal, para manter a linhagem. Só que aí, o que acontece? O Hanzo e os gritos da mulher corre atrás dela, mata um monte de assassino e enfrenta o terrível rival dele. E aí eles se enfrentam, o Bi-Han leva a melhor, consegue matá-lo, e ele fala antes de morrer, um dia ele vai se lembrar da cara dele. E ele usa até aquele negocinho do Scorpion, né, que é tipo uma adaga amarrada numa corda. Só que aí o que acontece, pessoal? Ele acha que ele acabou com a linhagem do Hanzo Hasashi, do clã deles. E o que acontece? A gente vê que o Raiden aparece do além, pega o neném escondido e some. O filme começa dessa forma. E a gente vê anos depois, muitos anos depois, o Cole quer se tornar lutador, só que ele não tem muita experiência. E aí no meio tempo ele tem uma filha e uma mulher, ele vai vivendo a vida dele, ele tem uma marca de um dragão igual do Mortal Kombat, tira uma tatuagem. E ele fica, nossa, eu nasci com isso, é muito estranho. E a gente vai vendo que vai ter um torneio mortal, que vai ser o que, pessoal? Vai ser o Witherhelm versus a Terra, onde que o Witherhelm já venceu 9 vezes com o mando do Shang Tsung, e se ele vencer mais um, acaba a humanidade. O Shang Tsung vai escravizar todos os humanos. E aí a gente vê o Jax aparecendo, estilo recrutando primeiro o Cole, salvando ele do Sub-Zero, e o Jax já enfrenta o Sub-Zero. E como todo mundo sabe, o Jax tem braços biônicos. Ele começa a enfrentar o Sub-Zero leva a melhor, congela os braços dele, quebra e joga ele para baixo. Enquanto isso, o Cole e a família dele vão atrás da Sonya, onde eles descobrem lá que ela fala que tem esse tal desse torneio chamado Mortal Kombat. Só que ainda não tem coisa de fato. E a gente vê que ela está mantendo como prisioneiro o famoso Kano, que é o maior rival dela, que é um dos maiores assassinos e mais procurados do mundo. E a gente vê que ele tem o símbolo também do Mortal Kombat e ela não tem, ou seja, ela não é digna de participar do torneio. Vai vendo a zona que esse filme. E aí a gente vê o que? Que o Cole acha que ele não tem poder, que não sei o que. E no meio tempo, quando que tá a Sonya e o Cole lá, e o Kano, aparece o Reptile, pessoal, porque o Shang Tsung mandou para matar o Cole.
que é o objetivo dele acabar com os lutadores. Só que quando ele enfrenta lá o Reptile, já chega a ser ridículo, porque o Reptile, na verdade, é um réptil que se transforma num ninja. Isso fica bem claro até no próprio jogo. Lá fica um réptil muito mal feito, na minha opinião, onde que conseguem derrotá-lo. Depois que derrota, o Kano se une a eles, e eles decidem ir até esse tal Mortal Kombat, onde o Kano tem um famoso piloto que vai levar eles até esse local. Aí joga eles no meio de um deserto, eles vão caminhando. Quando a gente menos espera, a gente vê quem aparece. O Liu Kang, pessoal. O Liu Kang aparece. Parece que ele tem uma vestimenta completamente diferente. A única coisa semelhante que ele joga as bolas de fogo, né? E aí ele fala que veio ajudar junto com o Raiden. Só que o Raiden, pessoal, ele não pode interferir no Mortal Kombat. Por isso que ele convoca esses lutadores. Quando chega lá, a gente vê quem? A gente vê o Liu Kang junto com o Kung Lao, que são parentes, e ambos são os mais poderosos da Terra, que tem o objetivo de proteger contra o Shang Tsung. Só que, pessoal, já tem uma falha gigantesca no filme, onde que o Kano pega um medalhão. Se você vai lembrar do Mortal Kombat 10, se você já jogou, se você é fã do Mortal Kombat 10, aquele medalhão que ele pegou verde, que deixou bem em foco, ele é o que está aprisionando o Shinnok, pessoal, que era um antigo demônio, um antigo deus que quer destruir a Terra. E o Kano pegou, ninguém viu, e aí o filme começa a ficar numa forma muito estranha, porque a gente vê o que, pessoal? A gente vê primeiro que o Jax foi resgatado, estão curando ele colocando umas coisas biônicas, uns bracinhos feios pra caramba, e eles têm que descobrir a tal da arcana de cada um. O que seria a arcana, pessoal? São os poderes dos golpes do Mortal Kombat. Exemplo, o Liu Kang mandando aquela bola de fogo, o Kung Lao arremessando o chapéu e se teletransportando, o Kano usando o raio laser do olho, a Sonya usando os braços e tudo isso. Só que a Sonya não tem poder porque ela não é apta para participar do torneio do Mortal Kombat. E aí o Shang Tsung, como é que é covardão, o que ele faz? Ele reúne os melhores guerreiros dele, que são Kabal, Mileena, Reiko, que eu nem sei quem é, e o famoso Príncipe Goro, que é muito poderoso. E a gente vai vendo que o Cole não tem talento algum. E o Shang Tsung invade, o Raiden se interpôs, fez um campo de força. E aí o Kabal, como é inteligente, fala que o Kano conseguiria se vender facilmente. Ele vai lá, chantageia o Kano, manda o Kano destruir o negócio que é símbolo do dragão. Ele destrói, abre caminho para o Shang Tsung e a equipe dele vir lá. Enquanto isso, o Cole vai embora, porque fala que ele não tem talento algum, ele volta para a família dele, pessoal. E a gente vai vendo que fica lá o Jax, a Sonya, o Kung Lao e o Liu Kang. E o Kano que se virou para o outro lado. E eles começam a se enfrentar. Tá rolando a maior briga, até que de repente a gente vê que o Shang Tsung é covarde e manda o Príncipe Goro atrás do Cole. Ele vai atrás do Cole, o Cole se transforma e fica com umas armaduras muito tosca e umas armas bizarras, uma coisa nada a ver. Ele vai e consegue derrotar o Goro, pessoal. O Goro, que é um dos mais poderosos do Mortal Kombat. Ele consegue derrotar ele. E aí depois que ele derrota ele decide ir até ajudar os outros combatentes, né? Que vão recrutar ele, que ele descobriu o poder dele. Quando ele sai lá e tá rolando a maior treta, a gente vê que o Kung Lao deu um fatality numa demônia chamada Nitara, que ela nem conseguiu encostar nele. E do nada o Shang Tsung fala, sua alma é minha. Vai, puxa o Kung Lao de uma forma ridícula, suga a alma dele, ninguém impede. O Liu Kang vê um dos parentes dele, se eu não me engano, acho que é o irmão dele, sendo morto, não faz nada. O Raiden não faz nada e manda eles para um tal de vazio. Ele manda eles lá e fala assim, a gente não consegue combater eles, mas eu tenho uma ideia de como combater todos. Como? A gente pode separar eles, igual no jogo, pessoal. Olha que coisa ridícula. E aí eles separam pelos cenários. E o Reiko enfrenta o Jax. O Jax consegue formar o braço biônico dele, salvando a Sonya de uma forma ridícula. Que ele se transforma inesperado. Ele vai, consegue matar o Reiko, dá o fatality nele. A gente vê a Sonya ganhando do Kano e adquirindo o sinal do Mortal Kombat. E a gente vê que a Mileena está enfrentando
O Cole tá tomando o maior pau, de repente ela aparece, a Sonya, aqueles ataques de raio, e mata ela. Ah, faltou o Cabal com o Liu Kang, onde que o Liu Kang dá aquele fatality do fogo, do dragão de fogo engolindo ele. E aí quando que a gente vai ver que o Shang Tsung vai enfrentar eles, o Shang Tsung faz o quê? Some, pessoal. Só que sobrou quem? O Sub-Zero. E o Sub-Zero faz o quê? Pega a família do Cole e some com ela. Congela ele e chama ele para um desafio. Eles se enfrentam. O Cole não tem poder para enfrentar o Bi-Han, o Sub-Zero. E quando que ele está prestes a ser morto, a gente vê que surge o famoso Scorpion, pessoal. Ou Hanzo Hasashi, que transformado em demônio. Que diz a lenda que foi o Quan Chi que ressuscitou ele, transformou ele em demônio e fez todo o plano pro Sub-Zero brigar com o Scorpion, ou Bi-Han com o Hanzo Hasashi. E aí o que acontece? A gente vê ele surgindo, ele dá o Fatality no Sub-Zero e fala: ah, a equipe da Terra ainda tem chance contra a Aetherhelm, só que a gente precisa convocar outros lutadores. E aí aparece o pôster do Johnny Cage e acaba o filme dessa forma ridícula. Vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei do filme, pessoal. As cenas violentas são muito bem feitas, os 7 primeiros minutos são frenéticos, o filme parece que, se você for fã de Mortal Kombat, você vai falar, finalmente acertaram no filme do Mortal Kombat. Achei muito bem feito o Sub-Zero, o Scorpion, até o próprio Cabal ficou bem legal. O Kano é o destaque do filme, por incrível que pareça. O que eu não gostei, pessoal, a história é muito ruim. O Cole é péssimo por ser da linhagem do Scorpion, não tem nada a ver. Foi uma coisa ridícula criarem um personagem fora da história para pôr no Mortal Kombat. Muita gente criticou isso, o ator não é tão bom. Outra coisa, o ator escolhido para viver o Liu Kang, me desculpa pessoal, mas ele não tem nada de Liu Kang, ele não dá nem o grito dele, que o Liu Kang é inspirado no maior lutador de artes marciais chinês, Bruce Lee. Ele faz, uau! Nem isso ele faz. Ele só dá aquela voadorinhazinha dele que ele faz. Só isso, pessoal. O filme é muito mal feito, a história é ruim demais, só vale pelo lado da violência e pelo lado da nostalgia, o que a maioria das pessoas estão falando, a maioria dos fãs. Foi a maior decepção. Outra coisa, os lutadores do Mortal Kombat 1, se for seguir a raiz, são Sonya Blade, Kano, Johnny Cage, Raiden, Liu Kang, Sub-Zero e Scorpion. Se eu não me engano são esses. O Shang Tsung é o vilão e o Goro é o outro. Se eu não me engano são esses os personagens. Milena não faz parte do Mortal Kombat 1. Reiko, nem sei quem é. Cabal, Mortal Kombat 3. Pessoal, o filme é uma verdadeira zona. Jax não existe no Mortal Kombat 1. Ou seja, eles quiseram fazer uma coisa completamente diferente e acabaram. Aí eu te pergunto, para que eles pegaram um diretor tão amador para uma responsabilidade dessa, pessoal? Então eu te pergunto, o que levou a fazer esse filme se vai ter 4 filmes que eu li agora há pouco antes de fazer a análise? O filme é um verdadeiro fiasco, os fãs estão revoltados, estão metendo a boca na Warner, que foi tão esperado, tão idolatrado e o filme não vale nada. A nota que eu dou pro filme, pessoal, nota 3. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Eu, como fã de Mortal Kombat, fiquei completamente decepcionado, que eu conheço desde o primeiro. Novos inscritos, sejam bem-vindos, inscritos recorrentes, continuem firme aí. Muito obrigado. Desculpa a demora de ter feito a análise e até a próxima.